Fala, meus bons! E aí, galerinha? Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma super aula, mas antes de começar a falar o tema da aula, eu já quero pedir desculpa porque eu tava aqui pensando, vou gravar uma aula, né, para meus aluninhos, para postar no canal, gravar uma aula nova. Tava tudo em silêncio, tava cada um na sua casa. Quando eu resolvi começar a gravar a aula, ia começar o zoado, entendeu? Até os vizinhos aqui do lado de fora, barulho de máquina tá funcionando. As crianças aqui do lado estão na bênção de Jeová, entendeu? Tá uma delícia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cidade e sobre comércio na Idade Média, continuando nossos assuntos de aula sobre a Idade Média. Antes da gente entender, já ir direto assim para o assunto, a gente precisa ter em mente que a Idade Média era dividida em dois períodos, né? Eu comentei com vocês. A gente tem a Alta Idade Média, que vai ali do século V até o século X, mais ou menos. E a Baixa Idade Média, que vai do século X até o século XV, mais ou menos, século XI até o século XV, aproximadamente. E qual é a importância de entender isso? A importância é que, na Baixa Idade Média, aquele sistema que eu comentei com vocês na última aula, que vai aparecer um card aqui, porque agora eu aprendi essas coisas, então agora eu ponho um card nos meus vídeos. Vai aparecer um card aqui para vocês assistirem, se você não assistiu a última aula sobre relações no feudalismo, vai aparecer aqui um card. Aquele sistema feudal que estava se formando, ele já está estabelecido. E aí ele vai começar, como já era um sistema estabelecido, ele vai começar a se adaptar. E essas adaptações, ao mesmo tempo em que aprimoram o sistema, vão ser responsáveis também lá na frente pelo fim do próprio sistema feudal, quando elas vão desembocar no mercantilismo, mas a gente vai falar isso mais pra frente, beleza? Então é importante a gente entender isso. Além disso, a gente precisa ter em mente algumas datas importantíssimas para a gente compreender o período que a gente está falando, né? Século XI, a gente tem em 1088 a criação da primeira universidade, a Universidade de Bolonha. 1096, o início das cruzadas, e as cruzadas vão ser importantíssimas para isso que a gente está conversando agora, para a construção das cidades medievais, para fortalecer essa nova vida em sociedade. As cruzadas vão ser muito importantes para isso. Depois, no século XIV, 1346, a gente tem a Peste Negra. Todos esses acontecimentos vão provocar mudanças na sociedade. E aí fica a reflexão da nossa aula, né? Falei para vocês aqui, século XIV, Peste Negra. Vocês sabem que foi um período tenso ali durante a Idade Média. A gente tem 1/3 da população europeia que morre durante esse período da Peste Negra, e aproximadamente ainda. Né? A gente tem a discussão de que provavelmente tem um número maior do que 1/3, mas com certeza 1/3 da população europeia morre durante esse período de Peste Negra. E a gente está passando agora na nossa atual circunstância, situação, por uma coisa parecida, a pandemia do Covid-19. E aí, eu quero que vocês percebam que essas grandes catástrofes, elas sempre trazem grandes mudanças. Claro que aquele cara ali da Idade Média, ele não percebia que as coisas estavam mudando, mas a Peste Negra, ela reformula a sociedade europeia. Ela ajuda a pensar numa nova ideia, num novo conceito de vida social, de sociedade, de medicina e etc. E aí fica a reflexão, o que será que a gente vai tirar dessa pandemia do Covid-19? Precisam acontecer mudanças. E você também precisa ajudar nessas mudanças. E esse período que nós estamos passando, com certeza, vai provocar mudanças no meio da nossa sociedade. Se é para bom, se é para ruim, a gente ainda não sabe. Mas beleza. Então, falando aqui sobre as cidades medievais, elas vão surgir aí nesse contexto de século XI. Esses acontecimentos que eu estava falando para vocês. Claro que as cidades, elas nunca deixaram de existir na Idade Média. É importante você saber disso, tá? Porque você vai falar, não, porque na Idade Média era só roça. Não vai pensando que na Idade Média era só roça, era só feudo, não. As cidades sempre existiram, principalmente na Itália. As cidades mercantis ali, que tinham um comércio muito forte, que traziam, inclusive, que faziam entrar na Europa todos os produtos que vinham do Oriente, da Índia, da Pérsia, tudo entrava ali pela Itália. Ali sempre teve cidades que eram cidades fortes, cidades bem estabelecidas. E a gente não pode imaginar que não existia cidade na Idade Média, mas eu falei tão rápido que não deu nem para entender, né? Cidade na Idade Média. Mas essas cidades, elas vão começar a ter uma importância parecida com aquelas que elas tinham no Império Romano, e outras cidades que vão começar a se construir e crescer como cidades importantes aí durante a Idade Média, principalmente a partir do século XI. E aí tem várias configurações de cidades.
As cidades vão nascer de várias formas diferentes. Tem aquela cidade que nasce ao redor do mosteiro ali, daquelas terras feudais dos monges, os vilãos que moravam ali ao redor, e aí você vai crescendo cada vez mais. Tem as cidades que começam a se desenvolver ao redor dos burgos, e você já ouviu esse nome, porque vai dar nome para uma classe social que vai ser a responsável, inclusive, por ajudar com o fim do sistema feudal, que é a burguesia. O que é um burgo? O burgo é um comércio que ficava ali perto do feudo. Então, eu tô aqui no feudo de Cicrano, vou pro feudo de Beltrano, entendeu? Aí no meio do caminho tem um burgo, que é próximo a esse feudo. Esse burgo, ele tá fora do feudo, né, daquele espaço feudal, mas ele tá ali próximo. Era um lugar de comércio importante, muitas cidades vão começar a se desenvolver ao redor dos burgos. E as feiras medievais que vão ter uma importância enorme para a construção das cidades. Porque muitas cidades vão se desenvolver nos lugares de feira. E aí, a gente volta na discussão, existia comércio na Idade Média. A gente vai começar depois ali no final da Alta Idade Média a aprimorar esse sistema feudal, como eu comentei com vocês. A população vai crescer e aí a gente vai ter melhoras na forma de produção de alimentos, né, de plantio de alimentos. E isso vai fazer com que haja uma produção que vai exceder o necessário. O que a gente vai fazer com esse excesso, com aquilo que excede? Vende. E aí a gente tem a formação das feiras medievais, que são espaços importantes de troca de ideia, porque não é igual a gente hoje vai no mercado e fala com ninguém lá, entendeu? Muito pelo contrário, na feira você encontrava o carinha lá que morava no outro feudo, ele trazia a notícia do outro feudo, ele se encontrava o cavaleiro cruzado, estava voltando de Jerusalém, e ele falava como tinha sido aquele caminho, os lugares que ele passou, ou seja, sabia a função da nossa vizinha fofoqueira que tem hoje? Era a feira, era ali que circulavam as ideias. Ali as pessoas tinham notícias do que estava acontecendo no resto do mundo, em outros feudos, na Europa. Ali a gente tinha circulação de ideias, porque você tinha artistas de rua naquele ambiente que ia trazer música, mas não só música, com essa música novas ideologias, e você vai começar a pensar numa nova sociedade. As feiras vão ser importantíssimas. E as cidades, elas vão configurando uma nova forma de viver em sociedade. Por exemplo, a gente tem a construção das guildas, ou das corporações de ofícios, que são as primeiras organizações de trabalhadores. Porque o cara que mora na cidade, ele não vai ser como aquele que mora no feudo, um servo, que trabalha na terra, um camponês. Não, ele vai oferecer serviços. Ele vai oferecer o padeiro, vai oferecer o serviço de marceneiro, de pedreiro. A gente vai ter um grupo de profissionais que vão começar a oferecer serviços. E eles vão começar a se organizar ao redor dessas guildas, dessas corporações de ofício. Isso vai ficar tão fechado, vai chegar uma hora que essas corporações ficam tão fechadas que para você começar a exercer aquilo, você precisa passar por iniciação dentro daquela corporação. Vai ficar tão fechada que o conhecimento ao redor daquilo fica restrito àquele grupo de pessoas. Por exemplo, a maçonaria, ela nasce no meio disso. É a corporação de ofícios de pedreiro. Eles dominam aquelas técnicas de tal maneira que para você entrar ali, você tem que passar por iniciação e tudo mais. Bem, então essas corporações de ofícios vão ser importantíssimas porque vão ser a primeira organização de trabalhadores aí durante a Idade Média, que vai perdurar por muito tempo também pela Idade Moderna. A gente vai ter as corporações de ofício presente até que se criem mais para frente os sindicatos, ok? Dentro da cidade vai ser um lugar onde vai ter muita circulação de ideias diferentes, porque a gente tem a universidade dentro da cidade, que eu comentei com vocês também no outro vídeo que está aparecendo aqui no card, que é importantíssima para a formação do intelecto daquelas pessoas e para a formação também daquela cultura teocêntrica que a gente havia comentado. A gente tem as escolas de medicina, que não terão só homens, não pensem que só homens estudam nesses lugares. A gente tem a circulação de mulher muito grande. A gente vai começar a ter um papel feminino nessa sociedade diferente daquela da Alta Idade Média. Então a mulher vai ter também uma presença maior no meio dessa sociedade, que agora já não é mais uma sociedade camponesa. Beleza? Não é mais uma organização camponesa. A gente está falando de uma Europa que vai começar pouco a pouco a se tornar um ambiente mais urbano.
pouco a pouco, porque a maior parte ainda vai ser um ambiente rural, mas um ambiente urbano que vai ter uma importância enorme, principalmente no que diz respeito ao comércio, à circulação de mercadorias e com essas mercadorias de ideias e a formação e consolidação de uma classe social importantíssima que na Idade Moderna vai fazer reviravoltas e que na própria Idade Média também vai causar reviravoltas e que até hoje é uma classe social aí dominante, que é a burguesia. A burguesia nasce na Idade Média, como eu falei para vocês, nascem dos burgos, são esses comerciantes e eles vão começar a ter uma nova concepção de mundo, diferente da concepção de mundo daqueles servos, daqueles senhores feudais. E a gente vai falar mais disso, sobre a importância desses caras mais pra frente em outras aulas que nós teremos. Hoje a gente para por aqui, eu espero que tenha te ajudado essa aula. É claro que foi um resumão, mas dá pra gente ter uma ideia da importância das cidades aí durante a Idade Média e como a Idade Média foi também um momento movimentado da história que traz para nós hoje hábitos que a gente nem imagina que tem. Nós nos vemos mais pra frente, não esquece de beber água, de pôr a carteirinha de vacinação em dia. Foi um prazer inenarrável encontrá-los hoje e até a próxima, galera. Tchau, tchau.